Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui a aguardar só alguns minutinhos enquanto chegam os nossos ouvintes, nossos convidados. Olá, boa noite, Salene Lopes. Você me ouve bem, Salene? Como é que está o áudio? Você pode dar um retorno aí? Vamos só aguardar enquanto a gente tem um retorno a respeito do nosso áudio. Ouve bem, né, Salene? Muito bem, muito obrigado pelo retorno. Será que é a Salene que eu conheço mesmo? Boa noite de Santos, Nayara, Negreiros. O áudio tá ótimo, né? Tá, que bom. Obrigado, boa noite, Nayara. Vamos só aguardar aqui alguns segundinhos enquanto chega mais os nossos colegas, né? Pra gente aí dar início às nossas atividades, né? Então, agradeço a presença de todos aqui e como de costume, antes das nossas atividades, a gente costuma iniciar. Entrou aqui o Anthony Gregory, colega lá do Paulo de Tarso, seja bem-vindo. Então, assim, como eu estava falando, antes das nossas atividades, a gente costuma fazer uma prece antes para harmonizar o ambiente, né? E depois a gente inicia propriamente. Boa noite, meu amigo Marco Galeno, seja bem-vindo. Então, para quem não me conhece, eu sou Hélio, sou participante e trabalhador do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da Zona Norte de Teresina, aqui mais precisamente no bairro Marquês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite. Boa noite, Rosário Rocha, também entrando aqui. Então, gostaria de agradecer ao honroso convite formulado pelo nosso amigo Marco Galeno. Esperamos. Estou no ponto para aprender muito com quem sabe. Olha, eu vou falar aqui de humildade, viu, Galeno? E você está sendo muito humilde, viu? Porque eu que aprendo muito com você, né? Então, eu gostaria, como eu estava dizendo, de agradecer ao honroso convite formulado pelo nosso amigo Marco Galeno. Esperamos fazer jus, né, a esse honroso convite. Né? Esperamos contribuir com o aprendizado, né, e o nosso aprendizado também, né? Então, como eu estava dizendo, a gente geralmente começa as nossas atividades fazendo uma prece, exatamente para a gente já ir entrando na questão da ambientação do nosso momento de reflexão. Então, eu convido a todos que vamos fazer a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos. Aqueles que o fechar os olhos não é nenhum ritual, mas apenas uma maneira de melhor poder nos concentrar, né? Aqueles que conseguirem se concentrar sem precisar fechar os olhos, fiquem à vontade. Então, eu convido a todos que possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento até a espiritualidade, pedindo que nosso Mestre Jesus nos abençoe neste momento. Queremos, antes de tudo, Senhor, te agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade do trabalho. Te pedimos que nos abençoe a todos,
que acalme nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos tirar o máximo proveito desse momento de reflexão. Te pedimos que nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, que abençoe em especial, Senhor, aquelas famílias que estão com os entes queridos nos leitos dos hospitais, lutando pela sua saúde. Que as suas bênçãos sigam até os leitos das UTIs, que esses irmãos sejam abençoados. Abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que possamos, como bem disse, tirar o máximo proveito desse momento. E assim, Senhor, te agradecemos e pedimos a tua permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a quem chegou depois que eu tinha dado a boa noite inicialmente. Então, sejam bem-vindos todas, né? Todos e todas. E, como eu disse inicialmente, estou aqui atendendo a um honroso convite formulado pelo nosso amigo Marco Galeno. Então, gostaria de agradecer à Casa La Espírita Casa de Samaritano, em nome do nosso amigo Marco Galeno. E dizer que nós vamos aqui ter esse momento de reflexão sobre o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha e as virtudes, né? Então, inicialmente, todos nós acho que nos identificamos com uma ou outra passagem, né, do Evangelho do nosso Cristo. E uma das passagens com quem eu tenho mais identificação é o Sermão da Montanha, né, pela belíssima mensagem que traz, a profundidade, né, dos ensinamentos que ali estão, né? Então, toda a mensagem do Cristo é bela, né? Mas tem sempre determinadas passagens, né, que cada um se identifica mais, né? E no meu caso pessoal é o Sermão da Montanha, conhecido também como o Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre o Sermão da Montanha, que é considerada por muitos como a mais bela mensagem moral já ouvida no planeta, né? Ela representa uma declaração dos princípios, né, morais do cristão, né? O Sermão da Montanha ele foi pronunciado por Cristo no monte em Cafarnaum, nas margens do lago lá de Tiberíades, né? Então, Jesus fez ali uma síntese das leis morais, né, que vai reger a humanidade ou a vida do cristão, né? Então ele é tido como um código de ético-moral de alcance universal, né? Ele, na verdade, ele foi dito por Cristo, mas foi mais precisamente exemplificado pelo próprio Cristo, né? Em todos os seus momentos de vida, né, que ele teve pela sua passagem aqui no nosso planeta Terra. Ele não só falou, como ele exemplificou o Sermão da Montanha, né? Todo o conteúdo do Sermão da Montanha, todas as lições que ali tinha, lições de esperança, né, para a humanidade. Então, nesse discurso, Cristo nos traz lições de conduta e moral, né, ditando ali os princípios que vai normatizar a vida cristã, né? Então, ele é considerado como um resumo dos ensinamentos de Cristo a respeito do caminho que o cristão tem que trilhar, deve trilhar em busca da evolução, em busca da plenitude. Nós aqui sabemos que chegamos aqui, boa noite, Glória. Nós chegamos aqui como espíritos, né, os espíritos são criados simples e ignorantes, né, e nós temos uma trajetória em busca da evolução, da plenitude, né? E o Sermão da Montanha ele traz mais ou menos um roteiro de como a gente deve trilhar esse caminho em busca dessa evolução, né, em busca dessa plenitude. Então, a gente sempre, quando a gente lê essas passagens
do Evangelho, a gente sempre se depara com outras interpretações, né? Cada vez que a gente lê, a gente se deslumbra, a gente lê o Evangelho e sempre descobre coisas novas, né? E no Sermão da Montanha também não é diferente, né? Ao reler, a gente está sempre se deslumbrando com os ensinamentos ali, né? Mas o Sermão da Montanha não muda. Quem muda somos nós, né? Que vamos evoluindo e nossa visão vai ampliando e passamos a ver coisas que a gente não viu anteriormente, né? Então é da mesma forma que um crítico de arte olha uma obra de arte por determinado ângulo e ele vê aquela obra já de uma forma diferente de outra pessoa. Então, assim, a gente, quando volta para reler, a gente já vê outras coisas que a gente não viu anteriormente, né? E, em relação ao Sermão do Monte, eu olhando e lendo e pesquisando, a gente começa a ver que ele traz diversos ensinamentos. E dentre eles, a gente começa a perceber que cada bem-aventurança daquela traz umas virtudes. Então, assim, só para a gente ver, como eu estava falando, da importância desse Sermão da Montanha, é que mesmo pessoas, por exemplo, Gandhi, né, que não era cristão, mas hindu, né, percebeu a beleza dessa mensagem do Sermão da Montanha. E diz que palavras dele, de que se todos os livros da humanidade, né, perecessem, se perdessem, né, por alguma forma, se só se salvasse o Sermão da Montanha, ele diz que nada estaria perdido, né? Então, por aí a gente vê a importância assim, e a profundidade que tem nos ensinamentos do Sermão da Montanha, né? Então, Jesus traz nessa mensagem do Sermão da Montanha uns ensinamentos que é um desafio à nossa compreensão. Por quê? Porque é uma mensagem que gera conflitos, né, na nossa compreensão, no seguinte sentido, de que Cristo propõe uma mansidão no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo de atribulações, né? Ele propõe lá a paz hoje para um mundo de guerras, né? Ele propõe simplicidade, humildade, onde a proposta humana hoje continua sendo o sucesso, a busca do sucesso. E ele propõe lá a simplicidade, a humildade, né? Ele indica a limpeza de coração, as atitudes pacificadoras, onde as palavras de ordem geralmente é o que? É a malícia, é o ódio, é a esperteza, é a destruição. Então, assim, ele traz uma mensagem de conflito, né, para a humanidade, né? Ele traz exatamente um contraponto do que é proposto hoje na sociedade, a maioria das vezes, né? Então, e para que tipo de ser humano Cristo pregou esse Sermão da Montanha, né? Porque Jesus propôs uma nova ordem social, novos padrões de comportamento, né? Até então, tanto é que que Cristo propôs? A gente amar os nossos inimigos, e até então tinha lá a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, na verdade, até hoje o ser humano ainda não incorporou isso, né? Então Jesus falava em virtudes o tempo todo, né? Ele dizia que o seu reino não é deste mundo, né? E a que mundo ele se referia, né? Jesus falava de uma realidade espiritual, né? De uma outra dimensão para a vida, e aí ele já acena para a questão da imortalidade da alma, né? Então ele vai falar de um mundo, de um comportamento comum do mundo lá do seu reino, né? Onde o que vai importar são as virtudes, são os sentimentos, né? As virtudes que ele ensina. As pessoas vão se diferenciar pelas atitudes e pelos sentimentos, né? Então, e não é necessário a gente ir para nenhum outro mundo, né, para nenhuma dimensão diferente dessa, para viver, né, neste mundo que Jesus estava pregando. Que ele dizia o quê? Que bastaria a gente amar os inimigos, né, fazer o bem àqueles que nos odeiam, né, e orar pelos que nos perseguem, né? E com certeza essa prática
ela é mais adequada no mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos num laboratório ideal para colocar isso em prática, né? Onde aqui a gente tem os inimigos, nós temos o ódio, nós temos a perseguição. Então ele vai falar de um novo comportamento para este mundo. E ele vai indicar que este comportamento vai ter consequências para essa sociedade, né? E para uma vida futura, né? Então, a gente lendo o Sermão da Montanha, a gente começa a perceber que em todas aquelas bem-aventuranças, nas 8 bem-aventuranças ali, há um caminho, as virtudes, né? E essas virtudes ali é um caminho de que o cristão, né, o ser humano deve transitar em busca da sua elevação, da sua plenitude, né, em busca da evolução. E aí nós vamos fazer uma relação, por exemplo, de uma escalada para essa montanha, esse monte lá onde Jesus pregou, né? Imaginando cada bem-aventurança dessa como um degrau, cada virtude dessa como um degrau, né? Que vai desde a base do monte até o topo, né? De onde, ao chegar no topo, a gente pode avistar toda a nossa trajetória, né? Já percorrida na caminhada cristã, né? Na caminhada dessa plenitude. Então, da primeira até a última bem-aventurança, há um caminho a ser percorrido, né? E todas essas principais virtudes são necessárias à plenitude do homem, né? Elas são apresentadas da seguinte forma ali. E eu acho interessante, tem um livro de Chico Xavier chamado A Boa Nova, né? É um livro do espírito Humberto de Campos, que ele usa o pseudônimo de Irmão X, e lá ele vai descrever na visão de Levi, que é o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, mais ou menos a atmosfera que estava, né, que passava-se ali no momento que Cristo pronunciou o Sermão da Montanha, né? E eu vou pedir aqui a permissão a vocês para me ler como ele descreve lá. E ele descreve da seguinte forma: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes. Homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Foi quando Cristo apareceu, né? Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, né? Ali tinha muita gente simples, mas Levi já era uma pessoa mais estudada, né? Era um cobrador de imposto e tudo, né? E representava a aristocracia intelectual, como ele diz aqui, na sua qualidade de cobrador de tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E assim ele continuou. E aí ele diz: por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, ia espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução,
algumas estrelas já brilhavam no firmamento, ou seja, já estava escurecendo, né? Como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e dizia: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomado de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. Ou seja, veja só a emoção que tomou conta de Mateus e Levi, naquele momento assim que Jesus pronunciou e ele observando todos. Então, assim, toda vez que eu leio essa passagem, eu me arrepio, né? Porque é impressionante como ele descreve o momento lá, né? Então, a finalidade desse nosso encontro aqui é a gente refletir um pouco sobre as virtudes que Jesus enaltece em cada uma das suas bem-aventuranças, né? E aí vamos falar em virtude. Falando em virtude, o que é virtude, né? Carlos Torres Pastorino, que é o autor daquele livrinho lá do Minuto de Sabedoria, para quem não sabe, ele também era espírita, era um ex-padre e depois se tornou espírita. Ele escreveu uma obra chamada Sabedoria do Evangelho, dividida em 8 volumes, né? Muito bom, esse eu conheço, né? E lá ele define virtude. E ele vai dizer que virtude vem do latim virtus, né? Que deriva de vis e que está relacionada à força. E ele então ele resume dizendo que a virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo força moral, né? E sobre esse conceito, a virtude então não é a qualidade de quem já é bom, né? Mas de quem está se esforçando para ser bom, né? Então não diz respeito ao indivíduo que já chegou ao seu objetivo, mas daquele que está no caminho, né? Não fala de quem já está pronto, mas de quem está se aprontando, né? E, portanto, serve para todos nós, né? Lá na filosofia, Aristóteles vai dizer que a virtude parte de uma ideia, de uma disposição adquirida de fazer o bem, né? Então, a gente vai entender aqui que a virtude não é natural, né? Ela é adquirida ao longo do tempo, né? Então, você não nasce virtuoso, você se torna virtuoso, né? Então, assim, é praticando a virtude que você vai se tornar virtuoso. Ou seja, praticando ações justas, a gente se torna uma pessoa justa, um indivíduo justo, né? Praticando ações moderadas, nós nos tornamos uma pessoa moderada. Para ser corajoso, nós praticamos ações corajosas. Então, aprende-se a caminhar caminhando. Então, se torna virtuoso praticando as virtudes, né? Vivenciando as virtudes. Então, e a beleza disso tudo não está lá na chegada, mas em todo o percurso dessa caminhada, né? Em busca da vivência dessas virtudes, né? Isso vai estar de acordo com o que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Ou seja, a gente está sempre, a cada dia, buscando ser melhor do que o dia anterior, né? Então, ele diz que não é aquele que já está pronto, mas aquele que reconhece as suas fraquezas e que cada dia busca ser melhor, superar aquelas suas fragilidades, né? Então, desenvolver as virtudes é escalar essa montanha do sermão da montanha, do sermão do monte, né? Que vai desde a base até o topo, né? E nesse caminho, no caminho de ascensão, numa subida dessa, com certeza há
um esforço, né? Quando você vai subir um monte, há um esforço tremendo para você fazer isso. Então toda subida é árdua, é cheia de dificuldade. Um alpinista, quando ele vai escalar um monte desse, ele tem uma série de dificuldades até ele chegar no topo dele, da montanha, né? Então, logicamente, a gente sabe que toda conquista com trabalho e com persistência, ela tem um valor maior, né? Então, e qual a beleza disso tudo, dessa escalada? É a gente chegar lá no topo e poder olhar de cima lá e olhar toda a caminhada que nós tivemos. A gente está no meio da escalada e olhar para trás e ver os degraus que nós já subimos, né? Então, eu vou usar aqui a tradução do Novo Testamento feito pelo Haroldo Dutra Dias, né? Publicado pela Federação Espírita Brasileira, né? E ele vai dizer o seguinte, em Mateus, no capítulo 5, versículo de 3 a 11, ele traz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, a gente vai ver que nas 8 bem-aventuranças aqui, encontramos resumido 8 passos, né, da caminhada evolutiva do espírito rumo à sua plenitude, né? 8 passos para a evolução. Então, assim, a riqueza de ensinamentos dentro do Sermão da Montanha é muito imensa, que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele escolheu 5 dessas bem-aventuranças e dedicou um capítulo para cada uma. Então, assim, eu vou tentar aqui resumir, dentro de cada uma dessas bem-aventuranças, algumas virtudes que estão lá, uma ou mais de uma virtude. E não se esgota aqui, porque cada bem-aventurança dessa tem tanto ensinamento que comporta uma palestra toda só sobre cada uma bem-aventurança dessa. Então, a gente começando pela primeira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui nós temos a primeira virtude, que é a humildade, né? E a humildade é a base de tudo, né? A primeira virtude é a humildade. E o que é a humildade, né? No dicionário Aurélio, lá diz que a humildade é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Está relacionado também à modéstia e relacionado à submissão, né? No senso comum, né, humildade geralmente é entendido mais nas questões da submissão, né? Uma característica de submissão, por exemplo, daquele que se coloca sempre abaixo dos outros, né? Inferior aos outros. No senso comum, nós temos essa impressão, né? Esse conceito, né? No entanto, a humildade, ela tem origem lá no latim humus, que o humus, na verdade, está relacionado à base, à terra, né? Por isso que ele vai dizer que humilde é a pessoa, que possui a natureza mais básica, que nasce da terra, né? Possui a lucidez, e aí o humus está relacionado à terra, à base de tudo, e daí, né, nós viemos da terra, do pó, e ao pó voltaremos, né? Então, se estamos nascidos, encarnados, nós nascemos no humus, nascemos na terra, né? Portanto, necessitamos ser humilde. E a primeira virtude é a humildade, porque nada se inicia, a gente vai ver que nada se inicia senão pela humildade, né? Por isso que ela é a primeira das virtudes, né? Como nós vamos ver também lá, a última das virtudes, né? Como na subida de uma montanha, a gente precisa alcançar as alturas e é preciso a gente primeiro chegar à base do monte, né? A base do humus. Daí a gente vai precisar da humildade, né? Então começa-se do chão, que é a terra, né? Só depois a gente vai alcançando, avançando até chegar ao topo, né? Então, se tomarmos, né, essa analogia,
da escalada da montanha, poderemos comparar também isso como uma viagem interior, né? Então, no início, a base do monte indica o começo de tudo, né? E aí, à medida dos nossos esforços com a subida, vamos indicando um avanço e vamos alcançando, né, as alturas até chegar ao cume, que é o ponto de chegada, né? E de lá nós vamos poder avistar, abranger todo o percurso que nós fizemos, né? E de lá nós poderemos ver toda a paisagem da nossa evolução, né? Então, na base, a visão é limitada, né? Quando a gente chega na base do monte, o que nós vamos conseguir ver é somente o que está na nossa linha ali do horizonte. Mas de cima, quando a gente chega no topo do monte, de lá a gente tem uma visão privilegiada e vamos poder ver toda a nossa escalada, assim nós vamos ter uma visão bem mais ampla, né? Então a evolução espiritual tem essa mesma dinâmica, né? A gente vai, a cada encarnação nós vamos evoluindo até chegar à plenitude, à evolução, né? A angelitude, né? A nossa evolução plena, né? Então, moralmente, nós vamos avançando à medida que vamos vencendo esses nossos esforços nessa escalada do monte. A gente pode fazer essa analogia, né? E lá na filosofia, para isso, a gente precisa nos conhecermos. E para isso, a humildade é importantíssima, né? Na filosofia, lá a gente vai ver Sócrates dizendo que a base do ensinamento de Sócrates diz que ele aprende. O ensinamento do oráculo lá de Delfos vai dizer: conhece-te a ti mesmo, né? E para nós nos conhecermos, né, a gente nos conhecermos, é preciso a gente ter humildade, olhar para dentro de si, né? Por quê? Porque a gente olhar para dentro de si, a gente está aberto a perceber o que a gente tem de bom e o que a gente tem de negativo, né? E sem humildade a gente não consegue isso, né? Porque a pessoa que não tem humildade, ele vai dizer: não, eu já sei isso, eu não preciso melhorar, né? Então, e no Espiritismo nós falamos muito de reforma íntima, né? Mas para a gente fazer a nossa reforma íntima, nós temos que usar de humildade, reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e o que nós temos que melhorar, né? Então, alguns acham que não tem nada do que melhorar, né? Outros sabem que precisam mudar, né? Então, reconhecer as nossas qualidades em si é muito fácil, né? Agora, o difícil é a gente ter coragem de perceber as nossas fraquezas, né? E para isso a gente precisa ter humildade. Por isso ela é a primeira virtude, né? E a humildade é uma virtude que não se anuncia, né? É interessante a gente entender isso, né? Qualquer pessoa que vai se apresentar, né, em determinado lugar, e você diz: olha, eu sou fulano de tal, minha profissão é isso, é tal, e eu moro em tal lugar e me considero uma pessoa humilde. Você já começou mostrando que não é humilde, né? Porque a humildade ela não se apresenta, né? Ela não se anuncia, né? Então, quem é qualificado, no caso com a humildade, ela não precisa de propaganda, né? Daí o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está fazendo lá na frente a questão da caridade, né? Então, realmente, alguém que se anuncia dizendo que é humilde, ele já está mostrando que não é humilde, né? Então, ele já está se contradizendo na sua apresentação. E aí, juntamente com isso aí, a gente tem que ter o cuidado com a vaidade, né, com o orgulho, porque a pessoa, quando é orgulhosa, é vaidosa, ela não reconhece suas fraquezas, né, suas fragilidades, né? Então, e são pessoas de difícil convivência, as pessoas vaidosas, as pessoas orgulhosas, porque ninguém suporta viver perto de uma pessoa que tem sempre razão, né? Que é prepotente, que acha que sabe tudo. Aquilo incomoda, né? Então, a importância da humildade, né? E aí, Cristo vai falar dos pobres em espírito, ele está se referindo aos humildes, né?
ele vai se referir às pessoas que normalmente têm um menor valor social, as pessoas naquela nossa visão do senso comum que eu estava falando, né? Então, algumas pessoas até acham estranho quando Jesus se referia aos humildes com a designação de pobres em espírito, né? E aí Haroldo Dutra Dias, o grande palestrante espírita, vai dizer que assim como alguém materialmente necessita de recursos, alguém pobre materialmente necessita de recursos materiais, alguém pobre em espírito necessita de riquezas espirituais. E nessa trajetória aqui, da nossa ascensão em busca da plenitude, a gente vai precisar dessas riquezas espirituais, né? E aí a gente vai precisar dessa humildade, né, para avançar nessa caminhada, né? Então o que acontece? A humildade, a gente tem que ter cuidado, que juntamente com isso vem lá contrapor o orgulho e a vaidade, que é o sentimento oposto, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lá como eu estava falando, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dedicar um capítulo, né, tem sobre essa passagem, né, bem-aventurado os pobres de espírito, e ele vai falar lá no capítulo 7, ele vai trazer uma mensagem interessante sobre o orgulho e a humildade, né, uma mensagem do Espírito Lacordaire. É muito interessante. Então, partindo para a segunda bem-aventurança, que diz bem-aventurados os aflitos, nós vamos ter presente aí a resignação e a resiliência, né? Mas do ponto de vista religioso e espiritual, a resignação e a religião e a resiliência são dois conceitos bem distintos, né? Mas que eles estão diretamente, muito intrinsecamente ligados um ao outro. A resignação consiste na ideia da aceitação, assim, de um modo conformado, né? Por outro lado, a resiliência, ela vai significar a ação de mudar ou de transformar algo de acordo com a vontade do indivíduo, né? Já no ramo da psicologia, a resiliência é interpretada como a capacidade que o indivíduo tem de lidar com os seus próprios problemas, né? Isso ultrapassando obstáculos, as adversidades que esses problemas possam surgir, né? As doutrinas religiosas e a doutrina espírita se encaixa também nisso aí, afirma que o indivíduo deve, né, fazer uma integração entre a resignação e a resiliência para que ele possa atingir uma evolução espiritual, né? E por quê? Porque ele vai ser possível ele suportar os momentos de dificuldade, né, que as pessoas vão encontrar na vida. Ele vai ter um estímulo para nunca perder a fé, para nunca perder a esperança de um futuro melhor. Então, o significado de resignação está no sentido de resignar-se, mas no sentido de submissão paciente, você aceitar pacientemente os sofrimentos da vida, né? E aí, como ele diz lá, que bem-aventurados os aflitos, a gente pode se perguntar, e é possível a gente estar aflito e feliz ao mesmo tempo, né? Com certeza não. Para a maioria das pessoas é difícil, né? Mas esse sofrimento, esse momento de aflição, mesmo a gente tendo conhecimento da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, mesmo assim é difícil a gente suportar o sofrimento, né? E aí é difícil, é impossível a gente alegrar-se num momento de sofrimento, né? Mas esse sofrimento, essa aflição, ela vai fazer com que a gente transforme aquela dor numa experiência de transformar num exemplo e que a gente vai sair fortalecido daquela situação, né? Então, na verdade, quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, na verdade ele está dizendo que serão consolados, ou seja, depois da aflição, no futuro, nós seremos consolados, né? Então, quando ele não disse assim, bem-aventurados que choram, sintam-se felizes durante o sofrimento, não. Mas aflições em si,
elas são experiências que vão acionar sentimentos que vai fazer com que a gente reaja nessas situações de dificuldade, né? Então a gente pode dizer que as aflições são oportunidades evolutivas, né? A gente vai ver lá nas causas das aflições, né? As causas anteriores e as causas atuais das aflições, a gente vai ver como oportunidades evolutivas, né? Para aproveitar para o nosso desenvolvimento interior, né? Então, na verdade, a dor vai fazer com que a gente reaja e saia dali daquele momento fortalecido, né? Então, o ensinamento, né, vai apontar que uma virtude a ser desenvolvida, nessa segunda aqui, é a resignação. E a resignação é a virtude que nasce do sofrimento, né? Então, a resignação ela nasce a partir do sofrimento. Através da resignação, o sofrimento é um construtor da felicidade, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, pessoas que passam por uma doença, né, e a partir dali ele aprende muito com aquilo ali, e às vezes quem convive também com aquela pessoa, né? Então, é a virtude, a resignação é a virtude que nos faz aceitar o que nós não podemos mudar, né? E esse sofrimento ele vai aumentar à medida que a gente vai querer mudar o irremediável, né? Então, mas isso é bom a gente entender que não significa dizer acomodar, né? Resignação não é acomodação, né? Então, nessa segunda bem-aventurança está presente a resignação, como também a resiliência está aí, né? A resiliência, na verdade, é a capacidade de uma pessoa poder enfrentar, né, esses fortes traumas que existem, que a pessoa passa no presente, no passado, porém sem se entregar. Muito pelo contrário, né, essa pessoa se recupera as energias que estavam latentes ali, e ela toma um impulso, uma motivação na vida, né, para superar aquele momento. Então, aí a gente vai estar presente a resignação, a resiliência, nós vamos ter também a empatia, né, que é a tendência da pessoa transferir o que sentiria a outra pessoa, né, você se colocar no lugar do outro, né, como você se sentiria na circunstância que o outro está passando, né. E a empatia, ela tem uma origem espiritual, né. Quanto mais evoluída espiritualmente uma pessoa, tanto maior é a sua capacidade de empatia, né. E para isso, baseado na reencarnação, a gente vai acumulando as experiências e a gente vai, quanto mais experiente espiritualmente, mais empatia nós temos, né? Porque já passamos por acontecimentos na vida. Então, podemos passar para a terceira bem-aventurança, que vai tratar bem-aventurados os mansos. Aqui Cristo vai tratar da mansuetude, né? Aí aqui vai tratar do fato de que a mansuetude aqui vem de mansidão, né? Que é uma conquista que é fundamental para nossas vidas, né? Que essa mansidão ela é decorrente também da humildade, né? A humildade que está lá na base, né? Então, quando diz Cristo de bem-aventurados mansos, porque ele possui a si mesmo. E quem tem a mansuetude, ele tem o controle das suas emoções. Então, ele tem o domínio de si, né? Somente quem se tranquiliza, quem é manso, que tem essa mansuetude nesse sentido, essa pessoa possui a si mesmo. Por quê? Porque ele tem um controle de si, tem um controle das suas emoções, né? Então, é uma pessoa que não se deixa... você não tira uma pessoa dessa do sério, né? O ambiente ali, né? Então, na aflição, há uma ansiedade, né? E no caso da pessoa que tem o controle das suas ansiedade, das suas emoções, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem a mansuetude, né? Então, a mansuetude, nós podemos dizer que é a virtude que permite
a pessoa ter calma suficiente para administrar a sua própria vida, né? Isso é a mansuetude. Então hoje a gente vive num mundo muito corrido e que é muito atribulado e que nós vamos precisar demais desse momento, nessa correria desenfreada, né? Então quando Cristo disse bem-aventurados os mansos, ele quis dizer que essa mansuetude vai fazer com que nós caminhemos mais devagar, mais desacelerando o pensamento e tendo o controle dos sentimentos, controle das emoções, né? Então, aí nós temos a terceira bem-aventurança, que é a terceira virtude também, né? E na quarta virtude, na quarta bem-aventurança, vem bem-aventurados que têm fome e sede. E aqui está presente a virtude da fé, né? Nos três primeiros, nas primeiras três bem-aventuranças, nós temos, que são os três primeiros passos, né? Jesus vai revelar três virtudes de caráter basicamente interior, que é a humildade, a resignação, a mansuetude. É muito interno de cada um. Já a fé já vai ter uma ligação com o externo, né, com a espiritualidade, né? Então o mestre já vai nos apresentar que a justiça divina, ele vai sair dessa realidade material para a realidade espiritual. Ou seja, aqui já sai do esforço interior, né? Aqui a gente tem um aprendizado de que nasce a relação com Deus, né? No externo, no seguinte sentido de que até então era tudo internamente, dependia somente de nós. Aqui a gente já reconhece que nós precisamos além da gente, do externo, da espiritualidade, do que está além de nós, né? Então, nos três primeiros níveis, há um apelo para o nosso desenvolvimento espiritual decorrente do nosso esforço, né? Eminentemente interno, que é o controle das emoções, da mansuetude lá, da humildade, né? E a pessoa crescendo por si mesmo. A partir dessa bem-aventurança aqui, Jesus já nos apresenta a dimensão espiritual propriamente dita, né? Ele já vai indicar que nós somos acompanhados do amor divino. Aquilo que nós não conseguimos suportar, nós temos a quem recorrer, nós não estamos sós, né? Então, a gente pode notar que as três primeiras virtudes são essenciais para o surgimento da fé, né? A gente precisa ter a humildade, que é a virtude que vai dimensionar o nosso real tamanho. Nós vamos ter a resignação, que é a virtude que nos faz aceitar, né, sabiamente. E vamos ter a mansuetude, que é a virtude que vai nos afastar de uma revolta, né? E nesse quarto passo surge a fé, né? E aí Jesus nos propõe a gente avançar além de nós mesmos, né? Já anuncia que há um algo além de nós, né? E um alento definitivo para o nosso sofrimento, né? Então, aqui ele apresenta a fé, que é a ligação que nós vamos ter, né? Que nós não estamos sozinhos, né? E quem tem fé não se sente sozinho, né? Então, ele vai nos trazer também que a fé gera uma resignação, né? A resignação vai ampliar também essa fé, né? Nós vamos ter a questão da fé e a razão, e no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê muito isso, a questão da fé e a razão, assim, a fé raciocinada, não a fé sem acreditar de forma racional, né? Então, a doutrina espírita vai nos trazer aquela fé inabalável, que ele vai dizer que a fé inabalável é a única capaz de enfrentar a razão, né, unindo o sentir com o pensar, né? Na quinta bem-aventurança a gente vai ter o perdão. Vou aqui adiantar um pouco, que nosso tempo já está bem avançado, né? E na quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, aqui ele vai nos falar do perdão, né? E o perdão significa desculpar, absolver, e a virtude do misericordioso é o perdão, né? E aí a gente pode imaginar assim, a questão do perdão, a questão do desapego, da gente não acumular sentimentos, mas no sentido de não acumular sentimentos ruins, né? Porque nós vamos falar aqui do perdoar não é esquecer, né?
E a pessoa diz, e então o que é perdoar? Perdoar é, antes de tudo, a gente superar o ressentimento, né? A falta de perdão não está na memória, mas sim no sentimento, né? Na mágoa que permanece. E, nesse caso, o perdão é um processo que acontece no coração, porque está relacionado ao sentimento, né? Mais do que na mente, lá na razão, né? Então, o ressentimento que permanece na gente é que pode produzir males para a gente, né? No nosso organismo é que nem uma comida que digere mal. Se a gente não digere esses ressentimentos, a gente adoece. Então, perdoar é abrir mão da retaliação, abdicar da vingança, é não revidar, né? E o primeiro passo da gente, do perdão, pois, a gente não se vingar, né? Então, e a gente tem que ter cuidado, que muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas eu já perdoei, né? Eu não vou fazer nada contra ele, mas Deus é justo, né? Deus é quem sabe, né? Então, assim, você está transferindo para Deus uma vingança que você queria, na verdade, né? Então, na verdade, você não perdoou, você está transferindo para Deus o seu desejo de vingança. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, o perdão, a gente tem que tentar superar o ressentimento, a mágoa, não deixar isso acumular. Na quinta bem-aventurança, nós vamos ter... Na sexta bem-aventurança, nós vamos ter bem-aventurados limpos de coração. Aqui nós vamos ter a espontaneidade, a pureza de coração e a sinceridade. E aí Jesus vai nos comparar à criança, à infância, né? Porque a criança tem a pureza de coração, a espontaneidade, né? A sinceridade. Então, para isso, a gente vai precisar, o adulto, e aí a gente tem que ter cuidado, que o adulto que perde a criança, ele envelhece rapidamente, né? Por isso que a gente deve conservar, manter aquela criança que existe dentro de cada um, né? Então, tem um psicólogo que ele diz que, um psicanalista, que ele diz que o seguinte, que a pessoa tem que dividir a vida assim em 3 partes, né? Um terço de criança para a gente brincar, e um terço de adolescente para que a gente possa usar, e um terço de adulto para que a gente possa assumir as responsabilidades e pagar as contas, né? Então, é interessante dividir e conservar um pouco de cada um desses, né? E na sétima bem-aventurança nós vamos ter bem-aventurados os pacificadores. Aqui ele vai falar do altruísmo, que a virtude do pacificador é o altruísmo. O pacificador é aquele que vai promover a paz, né? Que age sem violência, né? No caso, o altruísmo significa, ele vem do latim alter, que significa amor para com os outros, né? Então, aquele que vivencia a paz, ele expande o amor seu aos outros, né? Nesse estágio, a pessoa é geradora da paz, né? E ele faz com que essa paz gire, expanda-se, né, ao seu redor. E a escalada do monte, ela vai passar pela humildade, vai passar pela resignação, pela mansuetude, pela fé e pureza de coração, né? Isso tudo são atitudes interiores que vai servir para o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui, como nós já estamos avançando aqui, avançado da hora, a gente poderia falar mais um pouco sobre a ciência da paz, que é a paciência, né? Mas nós vamos passar para a oitava bem-aventurança, que é bem-aventurados perseguidos por causa de justiça. Por quê? Porque aqui está a maior das virtudes, que é a caridade. Essa é a virtude suprema, porque ela vai reunir todas as outras virtudes, né? Todas as outras virtudes vão estar aqui, e a virtude da caridade, ela vai estar lá no topo da montanha, né? Então, não é à toa que a bem-aventurança, a última bem-aventurança, que é a da caridade, está lá no topo, né? E Kardec, né, traz lá na máxima da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, né? Então a caridade é o amor em ação. E naquela belíssima passagem que temos, né, de Paulo na carta aos Coríntios, né, temos lá o resumo, né,
as virtudes da caridade, né? Que ele vai dizer que a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa. Então ele vai dizer que a caridade é paciente. Aí está a paciência, a ciência da paz, a virtude que espera e não se desespera. Aí ele vai dizer que é branda, é benfazeja, né? Que aí está a qualidade dos mansos, está aí a mansuetude. Ele vai dizer que a caridade não é invejosa, né? Ele vai dizer que a caridade não é temerária nem precipitada, pois é mansa, é calma, é serena, né? Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, né? Então aí mostra a questão da virtude da pureza e da limpeza de coração. Aí ele vai dizer que não cuida de seus interesses, né? Quando se decide bem pelos outros, aí tem a questão do altruísmo, né? De você ajudar os outros, né? Não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, tá aí a questão dos limpos de coração. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, né? Então, ele diz: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tá aí a questão da fé, né? Tudo crê, tudo suporta. Então, na caridade nós vamos ter a chegada ao topo do monte da evolução, ao topo da evolução moral, na grande escalada que todos nós temos que fazer. Então, no Sermão do Monte, concluindo aqui para nós fecharmos, a gente vai aprender com Jesus que a nossa grande tarefa é o aperfeiçoamento moral. É o motivo por que nós nascemos e pelo qual ele veio ao mundo. O Cristo nos veio ao mundo exatamente para trazer os ensinamentos dele para a nossa evolução moral, né? Ele veio nos ensinar no seu Evangelho de luz o caminho para sermos felizes, o caminho para a nossa plenitude, para a nossa evolução. E aí, a relação que eu faço, a analogia do Sermão da Montanha, da subida como essa escalada. E Jesus trouxe-nos o roteiro, através do Sermão da Montanha, o roteiro para que a gente alcance essa plenitude, essa evolução. Então, eu gostaria de agradecer aqui a todos. Nós já estamos no final do nosso horário. Agradecer ao convite, agradecer ao Marco Galeno, agradecer a todos que aqui tiveram conosco, né? E esperamos que tenhamos correspondido, né? O ensinamento é que a gente poderia passar horas e horas falando aqui sobre a questão dos ensinamentos no Sermão da Montanha. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a casa, ao Lar Espírita, caminhando. Como é que diz o nosso leque, né? Casa do Samaritano, desculpa, né? E dizer da minha gratidão, da minha alegria, ok? Então, convido aqui a fazermos a nossa prece, agradecendo mais uma vez o amparo da espiritualidade. Jesus, mestre amigo, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela presença entre nós aqui. Sabemos, como tu mesmo nos ensinaste, que onde tiver um ou mais falando em teu nome, tu aí estaria presente. E temos essa consciência que aqui tu se fez presente, Senhor. Queremos mais uma vez te agradecer, te pedir que nos abençoe a todos, que possamos tirar lições dessas reflexões de hoje, que possamos nos tornarmos pessoas mais humildes, pessoas em busca dessa evolução espiritual, dessa caminhada, dessa escalada do Sermão da Montanha, dessa escalada da nossa montanha, da nossa evolução, em busca da humildade, da mansuetude, da nossa fé. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos cada dia sermos pessoas melhores, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos abençoe a todos e que nos dê, que a tua paz possa permanecer conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos e até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós.